Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao estudo bíblico que estamos dando em série. É o segundo volume, no qual nós vamos falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Se você chegou até aqui e ainda não está por dentro do assunto, veja o vídeo anterior, procure lá o versículo o vídeo que é o batismo com o Espírito Santo, a introdução. Aí você já vai estar se atualizando. Anteriormente falamos sobre alguns pontos, vimos que o Espírito Santo, ele é um idioma, pois a palavra para língua estranha no grego, é a palavra glossalis, que significa idioma, ou línguas como idiomas, não como língua estranha, ou uma coisa que não entendemos, algo inaudível, ou inteligível, melhor dizendo. Mas a Bíblia, ela se refere à língua estranha, no original, ela está falando de idiomas. E o próprio contexto vai te dizer que realmente ali os apóstolos estavam falando idiomas. Paramos no capítulo 8 de Atos, quando ali estava Pedro pregando a palavra de Deus, e ele, ao ir, estando em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceito a palavra de Deus, os apóstolos enviaram Pedro e João. Chegando lá, encontraram um grupo que já havia sido batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aliás, você não vai encontrar isso em parte nenhuma de Atos dos Apóstolos. E nem mesmo sobre a autoridade do nome, porque a Bíblia fala que aquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo. Então é invocar, é chamar, é dizer o nome na hora do batismo. Mas isso é um outro assunto. Nós estamos falando aqui sobre o Espírito Santo. Então a proposta é continuar falando sobre o Espírito Santo e sobre o batismo com o Espírito Santo. E ali, voltando ao texto, eles encontraram um povo que havia sido batizado em nome do Senhor Jesus, mas não havia o Espírito Santo. E vimos aqui que Pedro impõe as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. No entanto, não há indício nenhum nesse episódio de que houvesse esses homens recebido o Espírito Santo e falado em outras línguas. Está aqui no texto. Esse texto, ele não diz nada que a evidência foi falar em língua estranha. Agora, nós vamos também entender pela palavra de Deus, e já temos entendido, que a língua estranha, ela é um idioma, e que primeiro a pessoa recebeu, lá no capítulo 2, que nós já passamos por ele, receberam o Espírito Santo e depois falaram em outras línguas. Ou seja, são duas experiências diferenciadas. Nós vamos chegar ao entendimento disso aí nos vídeos futuros. Outra coisa que nós já podemos enxergar aqui, examinando as Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo, ele não é dado ao homem, ao cristão, no ato do batismo nas águas. São também algo distinto. Então, por isso que eu me denomino pentecostal. Acho que isso aí é a diferença, né? É o ponto diferencial que nós temos dos batistas tradicionais, que eles não acreditam que a pessoa já está com o Espírito Santo ao descer as águas batismais automaticamente. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que são experiências distintas uma da outra, separadas. Assim como a língua estranha também é separada do batismo com o Espírito Santo. Perdão, meus irmãos, eu tive que atender uma ligação que foi uma ligação importante. Mas, então, irmãos, vamos entender aqui, já chegamos a esses entendimentos aí, e nós vamos ver outra situação. Quando discutimos aí trindade, unicidade, aí, os trinitarianos falam que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E, no caso, na visão unicista, diz que o Espírito Santo é o próprio Jesus, né? Agora, na prática, quando analisamos esse contexto aí, na prática, nos atos, como já se diz o nome, nos atos dos apóstolos, na prática, nós vamos ter um entendimento, a Bíblia vai nos dar uma pista do qual é pelo menos o efeito do Espírito Santo. Só fala, o Espírito Santo é uma pessoa. O Testemunho de Jeová diz que é a força ativa de Deus, o poder ativo de Deus, que não está muito diferente do que a palavra está dizendo, porque vamos lá, nesse próprio contexto aqui, do capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver, seguindo esse mesmo texto aqui que nós acabamos de ler, vai dizer assim: lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Agora note, vendo Simão que o Espírito Santo era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: dê-me também este poder, veja bem, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça o seu dinheiro com você. Você pensa que o poder... Não, Pedro confirma. Eu aqui assassinei o português. Você pensa que pode
comprar o dom de Deus com dinheiro, você não tem parte nem direito neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Então aqui nós vemos que aquele Simão, aquele mago, né, ele queria aquele poder que Pedro estava exercendo ali às mãos e concedendo aos cristãos. Automaticamente, quando o cristão recebe o Espírito Santo, há uma mudança poderosa no coração e na natureza dele. E é algo que nós devemos buscar constantemente, porque o Espírito Santo, ele não permanece o tempo todo no coração do cristão. Se você for dando lugar ao pecado, for dando lugar à sua natureza carnal, sua natureza humana, o Espírito Santo ele vai como se fosse desvaziando o seu coração desse poder. Quando você vê e percebe, você já é uma criatura completamente sem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que lhe dá poder para confiar nessa palavra. Não há teologia certa que faça o cristão se enraizar nas Escrituras e acreditar no que está aqui. Não há conhecimento do hebraico, não há conhecimento do grego, não há conhecimento do aramaico, do egípcio antigo, que vá te fundamentar nas Escrituras como por base da sua fé. Para que você tenha uma fé solidificada, você precisa realmente se encher do Espírito Santo. E como se faz isso? Vindo à fonte, buscando conhecimento, enchendo e ocupando a sua mente com coisas saudáveis que realmente geram frutos do Espírito Santo. E meu cabelo está ficando em pé toda hora aqui. Os heróis da resistência. Agora, irmãos, vamos entender isso, porque nós estamos falando aqui não filosofando, nós estamos aqui mostrando dentro da Bíblia o que estamos falando. Se eu estou aqui apontando, indicando para você que o Espírito Santo possa ser um poder concedido ao salvo, a Bíblia tem que dizer isso, certo? Porque senão vira filosofia andreliana. Então vamos lá, abra a sua Bíblia e volta um pouquinho a sua Bíblia, e nós vamos aí botar para você acompanhar também na sua tela aí, para facilitar. Abra para o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, no versículo 8, que diz assim, Jesus falando. Vamos ler o 7. E lhe respondeu, não compete vocês saber o tempo e as datas que o Pai estabeleceu na sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Samaria até os confins da terra. Então, o próprio Senhor Jesus, antes de subir ao céu, ele diz que o Espírito Santo é poder, significa poder. E para quê? Para testemunhar, para dar ao cristão coragem, para dar ao cristão intrepidez, para falar das coisas de Deus. Então nós temos aqui, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é um poder. Ao receber o Espírito Santo, recebemos poder. Então aqui está como um sinônimo de poder de Deus, para pregarmos o Evangelho. Então até aqui nós já entendemos outra situação, que o Espírito Santo, ele nos dá poder. Ele é interpretado como uma força ativa de Deus por algumas religiões, o qual nós já mencionamos. Agora, irmãos, vamos continuar falando sobre esse tema aqui. Nós vamos ver aqui outra experiência que está registrada no livro de Atos, capítulo 19, você pode acompanhar aí também. E nós vamos ver também outra experiência aqui que aconteceu com Paulo em Éfeso. Enquanto Paulo estava em Corinto, perdão, irmão, enquanto Apolo estava em Corinto, eu vou lendo às vezes assim no automático, começo a ler no automático, depois que eu vou para o texto, eu já antecipo na mente a passagem. Falo de cor, mas às vezes dá errado. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce nele para que naquele que viria depois dele. Isto é, em Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo. Então, o primeiro ato, veio sobre eles, né? E começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram todos uns 12 homens. Nesse texto também aqui,
A palavra línguas é glossais do grego também, que significa idioma. Já falamos sobre isso. Só um minuto, irmãos. Ok, então vamos lá. Temos aí já mais uma passagem dando base para entender que são experiências distintas. Primeiro uma coisa e depois outra. Agora, por que isso? Automaticamente, esses homens, eles estavam numa época que a pregação e a divulgação do evangelho era algo urgente. Por quê? Havia uma perseguição na igreja. Então, era necessário que esse evangelho fosse divulgado. E ali aconteceu esses fenômenos que eram a pessoa falar num idioma no qual ela nunca tinha estudado antes. Isso era um milagre, um fenômeno, ok? Então nós estamos concluindo que essa parte de que o Espírito Santo, ele vem sobre a pessoa, mas o dom de língua é outra situação, diferente do batismo com o Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Hoje eu estou sem o meu auxiliar. Ele está dormindo ainda, é o Micael. Meu produção hoje está dormindo, chegou atrasado no trabalho. Então por isso está vendo eu pausar o vídeo toda hora. Vamos agora, irmãos, ao 1 Coríntios capítulo 14, que diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito fala mistério, mas quem profetiza faz para edificação e encorajamento, consolação dos homens. Ponto. Até esse versículo aqui. Note que Paulo estava onde aqui? Paulo estava na igreja de Coríntios. Ali, de alguma forma, a igreja ela se equilibrou, se estabeleceu, deu uma estabelecida na situação da perseguição, e eles estavam se reunindo com mais frequência, pelo menos é o que a história está nos dizendo. E aqui nós vemos que Paulo está instruindo a uma igreja que era de Corintos, onde não havia muitos estrangeiros ali no meio deles. E eles continuavam falando em línguas estranhas, que também significa glossais, ok? Idioma. Agora, Paulo ele vai instruindo a igreja que o falar em língua, ele tem um objetivo. O Espírito Santo, ele vai usar você para um objetivo, não para ficar falando ao teto, à torta e à direita, sem um objetivo, sem uma função da língua estranha. Note que a Bíblia, ela nos diz isso, que o Espírito Santo, ele foi dado ao cristão em dom de língua para um propósito de evangelização. Então, aqui Paulo diz, versículo 4, quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Lógico, se eu falo inglês e você não entende o que eu estou falando, eu estou edificando a mim mesmo. Se eu falo inglês e você não fala, oh God, in a moment, I pray for you, Jesus, protect my family, e começa a falar, e você não conhece a língua do inglês, você vai entender o quê? Nada. Seu entendimento vai ficar vazio, mas o meu não. Eu estou edificando a mim mesmo. Então, continuando. Mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em língua, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. A igreja brasileira, os pentecostais brasileiros, eles mistificaram essa passagem, Então você vê aí verdadeiras baboseiras na internet, que eu vou falando lá, e o outro, eu sou o Senhor teu Deus, e eu vou dizer para você, meu irmão, veja, raciocina comigo, preste atenção, não é possível que você tenha esse grau de imaturidade sobre Deus. Irmãos, entender dessa maneira é chamar Deus de idiota, desculpa. Porque se Deus está numa nação brasileira, por que cargas d'água ele, ao invés de falar com uma pessoa e a pessoa profetizar diretamente no idioma, ele vai pegar um brasileiro para falar um outro idioma para a língua portuguesa, e precisar de um intérprete brasileiro
que venha interpretar, porque Deus não fala diretamente no português. Meu querido, isso aí faz com que pessoas como juízes, médicos, né, engenheiros, ou você mesmo que não tem uma formação acadêmica, mas é super extremamente inteligente, não precisa ter um canudo para ser inteligente. Aliás, isso canudo não quer dizer nada. Mas é por isso que você, que talvez chegou aqui meio desacreditado, se recusa a entrar numa igreja. Porque eu também me recusaria. Para que Deus vai usar uma língua estranha e ter que pegar um profeta para interpretar? Que isso, meu querido? Isso é loucura, irmão. Me perdoa. É por isso que a igreja é cada vez mais vazia. Porque o povo hoje, moço, está aí com a tecnologia na mão, com a informação na mão. Faça-me o favor, né? Então, meu querido, vamos voltar aqui ao tema. Finalizando esse vídeo, nós vamos continuar com outro vídeo. Versículo 4, mas ele fica assim mesmo. Agora, irmão, se eu for visitá-lo e falar em línguas, em que seria útil a vocês? A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, tais como flauta ou cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos. Aí Paulo dá esse exemplo. Até se você tocar uma guitarra e fazer um solo de uma música que você não conhece, você vai ficar, que música é essa? Você não vai entender. Amém? Então nós vamos parar por aqui, vamos continuar assim com esse tema, talvez seja o último ou penúltimo vídeo que nós vamos fazer da próxima vez. E que Deus te abençoe e que esclareça esse tema no seu coração. Deus te abençoe rica e abundantemente.